Guys, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente vai aqui reagir a mais um vídeo do menino Thomas. Esse vídeo que me pegou desprevenido, tava em live com os meus amigos Pioyo, Rick Rios, Atena e o Hantzika, quando o menino Thomas me lança o iceberg de creepypasta de 2 horas de vídeo. Então, muito provavelmente, esse vídeo aqui vai ser dividido em 2 partes, tá? Então, se ele for dividido em 2 partes, ou se ele já foi dividido em 2 partes, eu não sei. Só sei que provavelmente esse começo aqui vai estar nas 2 partes e eu provavelmente vai ter uma anotação aqui em algum canto falando se essa é a parte 1, se é a parte 2 e provavelmente vai estar no título também, tá? Então... vamos lá ver o vídeo do menino Thomas. Eu amo os vídeos desse back desse cara. Esse cara tá muito perto dos 100 mil inscritos. Ele merece, mano. Ele merece os 100 mil inscritos. Eu espero que ele consiga os 100 mil logo logo. Então bora lá assistir esse iceberg que promete, mano. As estátuas do Dr. Who. Não adianta fugir. Não adianta descer. A internet é uma realidade, com mocinhos e com bandidos. De que lado você quer estar? O terror. Introdução incrível, tá? Eu amo as introduções do menino Thomas, mano. Amo. De coração, velho. Sempre esteve presente na internet desde as suas fases e eras mais antigas. Pode-se até dizer que, mesmo antes da internet existir, o terror já estava lá, esperando por ela. O maior adversário da mente humana, aguardando seu meio mais eficiente de propagação. As primeiras histórias de terror da web eram contadas em chats BBS, uma espécie de proto-internet que usava da sua linha telefônica para conectar o seu computador a um serviço online local. Caraca, que chique, eu não... Assim, eu conheço muita coisa de internet, tá ligado? Eu sou bem nerdzão de internet, mas eu nunca parei pra pesquisar o iniciozão, tipo, como é que foram os primeiros chats? Eu nunca tinha pesquisado isso. Legal. Então tinha um chat de internet de escada via DOS. Interessante. Geralmente lhe levando a bate-papos abertos da sua região ou até mesmo jogos online. Pouco se foi catalogado sobre as discussões ou conteúdo dessa era, mas sabemos que foi aí que os primeiros contos e lendas urbanas da web surgiram. Com a adesão em massa da World Wide Web, os bate-papos BBS foram substituídos pelos fóruns e blogs, e depois de um tempo, vieram as redes sociais, como o MySpace e o Orkut. Ele pulou ali o bate-papo do UOL, né, e semelhantes que tinham numa época aí, né, mano. Inclusive, o bate-papo do UOL existe até hoje, se eu não tô enganado, mano. E lá, se eu não tô enganado, igual antes, rola uns crimes bizarros, mano. Ao contrário dos chats, foram em grande parte arquivados. A cultura da internet nessa época era bem diferente comparada com a de hoje. Nossa, demais. Já que ela era dividida entre as pessoas que não levavam ela nada a sério e aquelas que acreditavam em tudo que viam na internet. Nossa, mano. Antes do termo fake news ser criado, né, velho? Tipo, você viu os bagulhos na internet e você não sabia se era verdade, se era mentira, mano. Você tinha que esperar aparecer no jornal ou não aparecer no jornal pra saber se era verdade. Quantas vezes o Pelé não morreu antes de morrer de verdade, mano? Esse contraste contribuiu imensamente para a propagação de contos de terror e lendas misteriosas da web. Afinal, qualquer pessoa podia postar sua própria história cabulosa e milhares iriam acreditar naquilo achando que é um depoimento verídico. E essas pessoas então compartilhavam a história para tudo que é canto da internet. O termo que passou a ser utilizado para qualquer texto que é frequente... Não, a cor passa do vapor, eu não. Como usuária do 4chan dos anos 2011, 2012, era bizarro a internet. Era demais, vizinha, demais. Eu não usava o 4chan quando eu... lá pra 2011, 2012, tá ligado? Eu usava fórum mesmo. Eu entrava em fórum de coisa que eu gostava, né? Normalmente os fóruns eram sempre nichados, né? Então eu visitava muito o fórum de fóruns de Club Penguin, né? E fóruns de Sonic. Tanto que eu tenho experiências muito ruins com fóruns de Sonic, tá? Frequentemente copiado e colado pela internet é copypasta. E a partir desse termo surgiu creepypasta.
Uma copypasta assustadora ou história de terror que é repostada por toda a... E não, guys, creepypasta não é um macarrão assustador. O que você via nesses fóruns Sonic não era o que eu via, eram as pessoas, mano. As pessoas eram muito chatas, velho. Você não... Tipo, como é que eu posso dizer? Eu não vou conseguir dar exemplos específicos, tá ligado? Mas, tipo, você não podia ser criança, basicamente, né? Se você era criança lá, os caras te alopravam, mano. E eu era criança lá, tá ligado? Eu tinha meus 12, 13 anos, tá ligado? Me acusaram de um bagulho lá, eu não consegui provar que não era eu, quase tomei ban do bagulho, mano. Só não tomei ban porque um dos ADM gostava de mim, tá ligado? Aí ele falou, não, mano, ele não fez nada não. Certeza que ele não fez nada, então não vamos dar ban. Eles me deram um kick, se eu não me engano, né? Me quicaram. Me quicaram do servidor uma vez, mas, tipo, é só entrar de novo, tá ligado? web. Creepypastas rapidamente se tornaram uma das partes mais importantes e icônicas da história e cultura da internet, e também foram tomando várias formas e estilos diferentes conforme a época. Assim, histórias de terror... Toda creepypasta é uma história de terror, mas nem toda história de terror é uma creepypasta. Normalmente as histórias de terror que nasceram na internet antiga são creepypastas. Ou se envolve alguma mídia que não é de terror. Aí é realmente uma creepypasta, porque é só tipo uma versão assustadora de algo que existe. Mas, por exemplo, as backrooms, igual eu tô mostrando aqui, não é uma creepypasta. É uma história de terror. É um analog horror, né? Mas creepypasta mesmo não é. Mas existem creepypastas originais, mano. Existem creepypastas originais. Jeff the Killer, se eu não me engano, é uma creepypasta original. Slenderman também. É uma creepypasta original que não tem uma mídia atrás pra ser gerada, que eu quero dizer com original, tá? Porque, por exemplo, a gente tem o Sonic EXE. O Sonic EXE é uma creepypasta, tá ligado? Mas não é uma creepypasta original. É uma creepypasta sobre algo que já existe. Eu, pessoalmente, sou muito fã de creepypastas e eu ainda não acostumei com o menino Thomas aparecer nos vídeos. Ele é muito bonito, mas eu ainda não acostumei com isso. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos meus outros vídeos, porque ele não vai ser um documentário ou algum tipo de iceberg sobre alguma coisa que talvez seja mais relevante ou interessante. Mas o título do vídeo é iceberg dos creepypasta? O que você tá falando, menino Thomas? É um iceberg ou não é, cara? Mas sim, meio que uma desculpa que eu inventei pra poder falar sobre esse assunto por mais de 1 hora. Como esse aqui é tecnicamente um vídeo de terror, eu deveria fazer aquela coisa lá que todo youtuber de terror faz, que é dar meio que um aviso falando, esse vídeo não tem jumpscares. Mas acontece que esse vídeo tem jumpscare. Ah, não tem jumpscare, não. Na verdade, ele tem um jumpscare só, e eu não vou falar quando que ele é. Então você vai ter que... Não faz isso comigo, menino Thomas, não. Tancar o hit, eu acho. Enfim, este é o iceberg de creepypastas. Desgraçado, cara. Saudades de quando eu era feliz vendo o rap do Jeff the Killer vs Slenderman. Tempos que não voltarão. Tempos que não voltarão, Fressar. Baixa o mod do Fox pra te assustar com uma chance de 1 segundo. Pô, tô com vontade de jogar Terraria com esse mod, mano. Fazer uma live, tá ligado? Vocês acham boa fazer uma live com esse mod do Terraria, mano? A superfície. Carmen Winstead. Carmen Winstead era uma jovem de 17 anos, como qualquer outra excluída do ensino médio. Seu pai tinha perdido o emprego, então a família precisou se mudar para o estado de Indiana para que ele conseguisse um novo trabalho. Isso foi muito difícil para Carmen, que teve que deixar seus amigos para trás e fazer novos. Isso era especialmente complicado para ela, já que Carmen tinha medo de ser julgada. Quando Carmen finalmente começou na nova escola, os 2 primeiros bimestres foram difíceis, até que ela começou a andar com um grupo de 5 garotas. Elas pareciam legais, até que Carmen descobriu que essas garotas só falavam mal dela pelas costas e espalhavam rumores horríveis sobre ela. Um dos rumores era que Carmen estava se envolvendo com um zelador da escola. Outro era que ela limpava o nariz nas pessoas quando não estavam olhando. E muitos outros ainda. Cara, se eu de sacanagem eu faria uma trem desse, mano. Se eu não gostasse muito da pessoa e eu não tivesse como atacar ela, esse era um jeito de atacar, mano. Ainda viriam.
cada um arruinando sua reputação na escola um pouco mais. Quando Carmen descobriu quem estava inventando essas mentiras terríveis sobre ela, juntou coragem para confrontá-las. Isso só piorou a situação do bullying. Essas garotas começaram a xingá-la com nomes ofensivos, vandalizar seu armário e seus pertences, humilhá-la na frente de todos no corredor, espalhar para vários garotos que ela era obcecada por eles e muito mais. Ela ignorou tudo e seguiu com a vida. Um dia, um dos professores de Carmen anunciou que haveria um simulado de incêndio depois do almoço. Se você tem um caso com a figurina negatória, é o quê, Bezinho? Como assim, cara? Todos os alunos se reuniram do lado de fora, enquanto esperavam o professor terminar a chamada. As 5 garotas viram Carmen parada perto de um bueiro. Acharam que seria hilário empurrá-la lá dentro para humilhá-la na frente de toda a escola. As 5 garotas se aglomeraram em volta da Carmen e a encurralando cada vez mais perto da abertura do bueiro. Quando ela estava na beirada, ela caiu e bateu no fundo. Quando os professores chamaram o nome de Carmen, uma das garotas gritou: "Ela está no bueiro!" Os professores se aproximaram para olhar o bueiro e viram Carmen lá, imóvel, sua cabeça virada completamente para trás. Quando a polícia chegou, desceu até o bueiro e constatou que Carmen havia arrancado a própria cara ao bater na escada durante a queda. Ela também tinha o pescoço quebrado. Os pais de Carmen foram informados sobre o que havia acontecido. Eles correram para a cena horrível e viram sua amada filha. Parece o Chaves no barril. Se ferrar, Fressari. Mano, se fosse uma história real, ia ser uma história bem trágica, mano. Filha sendo retirada do bueiro para ser levada ao necrotério, com a pele do rosto totalmente arrancada, a cabeça pendendo frouxamente na pele que restou em seu pescoço, e as roupas cobertas de lama. Todos os alunos tiveram que ficar para serem interrogados. As 5 garotas negaram a verdade, dizendo à polícia que Carmen tinha simplesmente escorregado e caído sozinha. Logo, o caso foi considerado um acidente e foi arquivado. Meses depois, todos os alunos que estudavam na mesma escola que Carmen começaram a receber mensagens muito estranhas em suas páginas do MySpace, vindas de uma pessoa desconhecida, afirmando que a morte de Carmen não foi um acidente e que alguém a tinha empurrado. Quem fosse o responsável tinha um prazo para se confessar à polícia ou sofreria terríveis consequências. Quando as 5 garotas não confessaram o que sabiam ter feito, todas foram encontradas, uma por uma, mortas no mesmo bueiro, com o mesmo destino de Carmen. Qualquer um que não repassar ou acreditar nessa história acaba com o mesmo terrível destino de Carmen e das outras 5 garotas. Essa creepypasta da Carmen Winstead foi uma das primeiras creepypastas virais da internet. Ela foi escrita por volta de 2005 ou 2004 por uma mulher chamada Jessica Hallonen. Essa versão que eu acabei de ler é considerada a versão completa da história. Porém, a versão que realmente ficou muito conhecida foi a versão resumida dessa história, que era um texto que dizia algo como: "Oi, meu nome é Carmen Winstead. Eu tinha 16 anos quando morri em um bueiro, empurrada pelas minhas assassinas e se..." É aquela... Ai, como é que é o nome daquela creepypasta, mano? É da menina que tinha 13 anos. Teria, se eu tenho 13 anos, teria, se eu não tivesse morrido, que não sei o quê. Você não compartilhar essa postagem para 15 pessoas, eu vou te matar nos seus sonhos. Ou algo nesse sentido, né? Essa copypasta, ela era muito divulgada em comentários do MySpace. Quer dizer, eu acho que tem muita gente que nem sabe o que é MySpace, né? MySpace... É uma rede social, mano. É uma rede social. Social velha, inclusive. O Facebook matou essa merda, você acredita? É de uma série da Netflix lá.
Mas tem uma versão brasileira dessa da creepypasta, não tem? Mano, eu quero fazer um negócio aqui, mano. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Pera aí, cadê? Aê! Agora sim! Agora tô tematizado. Agora sim! Foi uma rede social muito popular nos Estados Unidos que ela veio antes do Facebook e até antes do Orkut, né? Então, essa copypasta da Carmen Winstead, ela era muito popular nessa rede social, principalmente nos comentários. As pessoas deixavam lá pra, sei lá, assustar as pessoas. E também nos comentários do Facebook era muito comum. Nos comentários do Orkut era muito comum. E algumas pessoas até enviavam essa copypasta em um e-mail pra todos os contatos dela. Nossa! E isso formou meio que uma corrente, né? Porque a ideia é você compartilhar essa história pra 10 ou mais pessoas, pra você não ser amaldiçoado pelo espírito, né? Por conta da viralização dessa história, a autora original acabou recebendo várias mensagens e até ataques de pessoas criticando a história, falando que era um self-insert. E a Jessica acabou tendo que privar as contas dela por causa disso. A história em si, eu acho até que legalzinha. Ela tem algumas coisas que eu não gosto, porém mesmo assim eu acho ela uma história bem legal, considerando que era 2004 a época, né? E essa história, ela meio que revolucionou as creepypastas. Ela foi uma das primeiras que realmente viralizou. E sem essa história da Carmen Winstead, várias outras creepypastas futuras não existiriam. Com certeza. Outra coisa que eu gosto muito dessa creepypasta é a imagem associada com ela. Que é essa imagem aqui ou essa imagem aqui. Cara, esse é um daqueles casos onde talvez a imagem seja melhor do que a história em si, embora eu goste da história. E essa também foi uma das primeiras histórias que era uma creepypasta com uma imagem associada a ela. Uma prática que ficaria muito comum nos anos seguintes. Tanto que existem vários casos de creepypastas que foram escritas com uma imagem em mente, ao invés do contrário. Sim. Então, uma pessoa via uma imagem assustadora da internet e escrevia uma história com base naquela imagem. O Jeff the Killer aí, mano. Olá, meu nome é Carmen Winstead, tenho 17 anos. Sou muito parecida com você. Eu mencionei que estou morta há alguns anos. Um grupo de garotos me empurrou pra dentro de um bueiro pra tentar me humilhar. Quando eu não voltei, a polícia foi chamada. As garotas disseram que eu tinha caído e todos acreditaram nelas. A polícia encontrou meu corpo no esgoto e tinha um pescoço quebrado e meu rosto foi arrancado. Enviei essa mensagem pra 15 pessoas e não coube o resto. Imagem, ao invés de fazer imagem com base na história. E embora não todas essas copypastas de maldição que você tem que enviar pra 10 pessoas eram a da Carmen Winstead, todas elas foram inspiradas nessa história da Carmen. Sim. Churrascamento do Lula Molusco. É aquele creepypasta do Lula Molusco com o zóio vermelho lá, doidão? Será? Quero começar dizendo que se você espera uma resposta no fim, ficará desapontado. Não há. Eu trabalhava de estagiário nos estúdios Nickelodeon há mais ou menos um ano. Ah, não. Não era chato, é claro, mas a maioria dos estágios também não eram. Acho que não, pelo menos. Isso serviu de impulso para a minha carreira. Desde que eu comecei a trabalhar diretamente com os editores e animadores, eu recebia uma prévia dos novos episódios, alguns dias antes de eles irem ao ar. A nova temporada de Bob Esponja estava demorando demais por razões que ninguém conseguia explicar. Havia um problema com o lançamento da 4ª temporada, o que deixou a maioria da equipe longe por vários meses. 2 outros estagiários e eu fomos levados à sala de edição junto com os animadores e editores de som para algumas edições finais. Recebemos a cópia do que supostamente seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e fomos conduzidos à tela para assistir. Recebemos uma fita com o nome Red Mist. Não fizemos nada além de rir alto daquilo como se fosse um título bobo. Um dos caras até deu uma gargalhada. A música alegre de abertura tocou. A história começa com Lula Molusco tocando algumas notas ruins como é de costume. Alguém bate na porta. Lula Molusco atende e vê um peixe escocês. Ele bate a porta na cara dele. Lula Molusco abre a porta de novo só para ver o mesmo peixe escocês. A névoa vermelha está vindo, o peixe diz. Depois, ele vai embora.
Lula Molusco fica nervoso com isso, mas decide ignorar. Ouvimos o Bob Esponja e Patrick rindo de longe, e o Lula Molusco é interrompido novamente. Ele gritou com os dois e disse que teria um concerto aquela noite, e que precisava praticar. Os dois param e vão até a casa da Sandy. As bolhas de uma cena para outra aparecem, e vemos o fim do concerto do Lula Molusco. Aí que as coisas começam a ficar bizarras. Enquanto ele tocava, alguns frames começavam a se repetir sozinhos, mas o som não saía. Nesse ponto, o som era para começar a tocar junto com a animação. Então sim, não era algo normal. Quando ele parou, o som continuou novamente, como se aquela repetição nunca houvesse ocorrido. Houve um pequeno murmúrio na plateia antes de todos começarem a vaiá-lo. Mas não era um buh comum de desenhos infantis. Poderia facilmente ouvir risadas maliciosas nisso. Eita. O Lula Molusco estava na tela toda e sua expressão estava visivelmente assustada. O mais esquisito é que todos tinham olhos vermelhos ou pretos hiperrealistas. A próxima cena mostra Lula Molusco voltando para casa. O clima estava com uma névoa vermelha ou neblina no fundo. A cena vai para Lula Molusco sentado na ponta da cama, parecendo muito triste. A imagem na sua janela mostrava que era noite, então não fazia muito tempo que o concerto havia terminado. Nesse momento não tinha som. Não ouvimos nada além de alguns sussurros na sala. Ele estava simplesmente sentado lá, piscando, em silêncio há quase 30 segundos, até que ele começou a chorar. Ele pôs seus tentáculos sob o rosto e chorou por volta de 1 minuto. O som de fundo lentamente crescia, era uma breve brisa de vento. A tela lentamente deu um zoom no rosto do Lula Molusco. Seu choro parecia que ficou extremamente depressivo. Depois de 30 segundos disso, a tela embaçou e começou a se mexer violentamente. O editor parou e voltou frame por frame, e o que vimos foi horrível. Era a foto de um menino morto. Que isso? Estávamos horrorizados, mas continuamos assistindo, rezando para que fosse mais uma piada doentia. A tela voltou ao Lula Molusco, ainda chorando, as mãos dele no rosto e sangue saindo de seus olhos. O que soava agora era como uma tempestade na floresta. Depois de quase 20 segundos, a tela novamente embaçou e se mexeu violentamente. O editor estava hesitante em voltar a fita, assim como nós, mas todos sabíamos que tinha que fazer isso. A foto dessa vez era de uma garotinha, não muito mais velha que a da primeira criança. Seu olho... Meu Deus! Todos estávamos apavorados. Um cara vomitou e a única mulher na sala que estava assistindo correu aterrorizada de lá. O episódio então retomou. 5 segundos depois que a segunda foto foi mostrada, todo o som parou. Lula Molusco encarava a tela como se estivesse observando o telespectador. Depois de 10 segundos, ele começou a chorar e cobrir os olhos novamente. O vento voltou e então o som de uma risada de uma mulher. A próxima cena tinha distorções na tela e mostrou algo. Dessa vez, a foto era de um... Meu Deus! O Steven Hillenburg, criador do Bob Esponja, chegou depois de 15 minutos. Ele estava muito confuso do porquê o chamaram ali, então o editor continuou o episódio. Depois que os 5 frames foram mostrados, todos os gritos e todo o som novamente parou. Lula Molusco estava encarando o telespectador, seu rosto inteiro na tela, por quase 3 segundos. Rapidamente tudo ficou escuro e vimos uma arma no chão. Uma voz profundamente disse: "Passa." A próxima coisa que vimos foi uma arma nas mãos do Lula Molusco. Imediatamente colocou... Deu pra sentir a segurada de risada na voz do menino Thomas. Eu ouvi isso, tá? Cara, que eu acho que eu nunca tinha escutado essa creepypasta não, mano. Tipo, não inteira, tá ligado? O clipe não ajuda também. o cano na boca e... A cena corta para a parede
e mostra sangue e massa encefálica até no chão. Os últimos 5 segundos mostram uma tela preta, e foi possível ouvir a frase: "A névoa vermelha está vindo". Steven Hillenburg estava furioso com aquilo. Ele ordenou que todos explicássemos o que diabos estava acontecendo. A maioria das pessoas já haviam deixado a sala, então tivemos que apenas assistir tudo de novo. Só de pensar em assistir tudo novamente, aquilo me causou náusea e pesadelos. Eu acabei ficando, mas me arrependo de ter ficado. A única teoria que podíamos pensar era que alguém tinha invadido o estúdio e editou algum dos arquivos. A polícia foi chamada para analisar o que estava acontecendo. A análise mostrou que aquilo foi realmente editado, mas o contador de tempo da edição era de 24 segundos antes de começarmos a assistir. Houve uma investigação para saber a origem das fotos. Só se sabe que as crianças eram Lauren Miller, Roy Carl e Jacob Smith. Eita. Apesar dessa história ser considerada uma história não muito boa na comunidade de creepypastas e também na... Mano, creepypasta de Bob Esponja, velho. Não tem como ser bom, cara. Não tem como ser bom, mano. Adoro comer massa encefálica. O que, bezinha? A maioria das pessoas foram embora. Somos obrigados a assistir a fita amaldiçoada uma segunda vez. Jumpscare do menino Thomas. Minha opinião, ela é também uma das mais influentes da história da internet. Com certeza. Ela foi meio que a que popularizou esse gênero de episódio perdido. Isso chegou no ponto onde você pode pesquisar sobre alguma creepypasta, sobre qualquer série ou qualquer desenho, e eu te garanto que vai ter pelo menos 1 ou 2 creepypastas de episódio perdido sobre essa série ou desenho. E todas elas são terríveis e seguem a mesma fórmula. O protagonista tá lá e ele acha um episódio perdido de um desenho, e daí alguma coisa violenta acontece no desenho, algum personagem morre, e daí alguma coisa acontece na vida real com o protagonista. Geralmente ele só fica traumatizado. Cara, eu conheço essa do Bob Esponja. Acho que tem uma dos Padrinhos Mágicos que eu já vi também. Tem várias de My Little Pony, né, que envolve a Pinkamena, né, que é a versão creepy da Pinkie Pie. Tem mais, mas essas são as que eu lembro. Mas às vezes até a história implica que o desenho acaba matando o protagonista na vida real e... Tipo, eu frequentemente faço lives aqui nesse meu canal, onde eu só pego um monte de creepypasta ruim e fico lendo ao vivo, né, com os inscritos, ou escutando ao vivo, né, as narrações dessas creepypastas com os inscritos. E cara, 90% das creepypastas que você vai ver por aí são creepypastas que seguem essa mesma fórmula. Elas são todas inspiradas nessa mesma creepypasta do Lula Molusco, que nem é boa. O gênero de creepypasta de episódios perdidos é talvez de longe o gênero mais popular de creepypastas. Não porque ele é popular no sentido de as pessoas gostarem, mas popular no sentido de existir uma quantidade enorme de creepypastas desse gênero. E algumas delas eu vou até citar aqui nesse mesmo iceberg pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Candle Cove, nunca ouvi falar. Havia um fórum chamado Net Nostalgia Forum, cujo foco era discutir sobre mídias nostálgicas dos anos 70 e 80. Nele, um usuário chamado SkyShale0 criou um tópico perguntando sobre um programa de televisão local que assistia quando criança e do qual guardava algumas vagas memórias. Assunto: Candle Cove, show infantil local? Alguém se lembra desse programa infantil? Se chamava Candle Cove, ou Enseada da Vela, e eu devia ter 6 ou 7 anos. Eu nunca encontrei qualquer referência sobre ele. Eu acho que foi exibido em uma estação local por volta de 1971 ou 72. Caraca. Eu vivia em Ironton naquela época. Eu não me lembro qual estação, mas eu me lembro que passava num horário estranho, tipo 4 da tarde. Parece muito familiar pra mim. Eu cresci fora Xarope? Do nada o xarope com o giz? de Ashland e tinha 9 anos de idade em 72. Candle Cove era sobre piratas
Lembro de uma marionete de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menina. Sim, ok, então eu não sou louco. Eu me lembro do Pirata Percy. Eu meio que sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos, um treco de baixo orçamento. Menino Thomas é bom, mudou até a voz pra fazer o vídeo. É o xarope, pô, é o xarope. Eu tô bom, ultimamente eu fiz um iceberg de creepypasta, só os tópicos em cada camada. A última me esforcei pra tentar deixar o mais obscuro possível, com histórias desconhecidas. Você lançou esse vídeo porque o menino Thomas lançou um aqui esses dias, mano. Xerega com CH. Xarope, quem é o próximo? Nego Drama? Vamos ver, né? A cabeça dele parecia de uma boneca de porcelana antiga, parecia uma antiguidade que não pertencia bem naquele corpo. Eu não lembro qual estação que passava, embora eu não acho que foi na WTSF. Desculpa por ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente que programa você quer dizer, Skyshale. Acho que o Kendall Cole foi ao ar por apenas alguns meses, 71 De quem que é essa voz? Eu não sei quem que é essa pessoa. ou 72. Eu tinha 12 anos. Eu assisti algumas vezes com meu irmão. Era no canal 58, mas sei lá de que estação era. Minha mãe deixava eu mudar pra E depois do noticiário. Os personagens habitavam a tal enseada da vela. Era sobre uma menina que se imaginava ser amiga com os piratas. O navio pirata era chamado a Casca da Risada. E o pirata Percy não era um pirata muito bom, porque ele assustava com muita facilidade. Havia música de órgão tocando constantemente. Só não lembro o nome da menina. Janice, Jade, algo assim. Acho que era Janice. Obrigado, Jaren. Memórias me inundaram quando você mencionou o navio Casca da Risada e o canal 58. Me lembro que a proa do navio era um rosto sorridente de madeira, com a mandíbula inferior submersa. Parecia que estava engolindo o mar e tinha aquela voz e risada terrível que lembrava aquele comediante Ed Wynn. Me lembro também o quão estranho era quando eles mudaram o modelo de madeira ou plástico do boneco para uma versão de espuma da cabeça falante. KKKK. Eu também lembro agora. Você se lembra dessa parte? Você tem que ir para dentro. Nossa, eu tive um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao Pirata Percy, quando havia um lugar assustador que ele tinha que ir, como uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio em cada pausa da frase. Você tem que ir para dentro. Com seus dois olhos tortos e aquela espuma vagabunda e a linha de pesca que abria e fechava a mandíbula do navio. Era um programa bem podre e sem orçamento mesmo. Vocês lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode acima de dentes altos e estreitos. Eu sinceramente pensei que o vilão fosse o... Mano, quem que é esse outro agora? Não sei também quem que é. Essa conversa meio nostálgica dos caras me fez pensar no Carlinhos falando da Jovem Guarda. Que? Como assim? Que Carlinhos? O Carlinhos do 2050 Cavalos? Não lancei, nem sei se eu gravaria algo. Imagina o Daishikawa aparecendo. Pior que eu não ia saber quem que é, mano, porque eu não reconheço a voz. Eu não vejo muito Daishikawa. Eu não decorei muito bem a voz dele. O Euhip eu saberia quem que é. Mas o Daishikawa não. Sou eu, o Nico ali, mano. Percy, o pirata. Eu tinha uns 5 anos quando esse programa foi pro ar. Me dava pesadelos. Aquele não era o vilão, o boneco bigode. Esse era o ajudante do vilão, Horace, o horrível. Ele tinha um monóculo também, em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, era outra marionete. O Ladrão de Peles. Eu não acredito que deixava a gente assistir aquilo na época. Meu Deus, o Ladrão de Peles. Que tipo de programa infantil a gente assistia? Eu realmente não conseguia olhar pra tela quando o Ladrão de Peles aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas cordas de marionete. Era um esqueleto sujo vestindo uma cartola marrom e capa. E ele tinha uns olhos de vidro que eram grandes demais pro crânio. Deus do céu. A cartola e a capa dele não eram costuradas de forma meio estranha? Aquilo é pra ser pele de crianças? Sim, eu acho que sim. Lembro que a boca dele não abria e fechava. Seu queixo simplesmente movia para frente e para trás. Me lembro da menininha perguntando: por que sua boca se move desse jeito? E o Ladrão de Peles não olhou para a menina, mas sim para a câmera e disse: para moer a sua pele.
Estou tão aliviado que outras pessoas se lembram desse programa terrível. Eu costumava ter essa lembrança terrível, um pesadelo que eu tinha. Quando a música da abertura acabava, a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá, mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um dos seus rostos. E eles ficavam apenas gritando, e os fantoches e marionetes se contorcendo em espasmos e apenas gritando, gritando. A menina ficava gemendo e chorando como se estivesse passando por isso durante horas. Acordei muitas vezes desse pesadelo, eu costumava molhar a cama quando eu o tinha. Eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso. Eu me lembro que isso foi um episódio. Não é possível. Não havia história ou qualquer coisa. Tipo, literalmente eles ficavam lá chorando e gritando o programa todo. Talvez eu esteja fabricando a memória só porque você contou isso. Mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que você descreveu. Eles só gritavam. Sim, a menininha, Janice. Eu me lembro de vê-la tremer. E o ladrão de peles gritando, através dos dentes rangendo. A mandíbula dele se movendo tanto que achei que ia soltar dos fios. Desliguei a TV na hora e foi a última vez que eu assisti. Corri pra contar pro meu irmão e nós não tivemos coragem de assistir o programa de novo. Visitei hoje a minha mãe na casa de repouso. Perguntei a ela sobre quando eu era pequeno, no início dos anos 70, quando eu tinha 8 ou 9 anos, e ela lembrava de um programa infantil chamado Candle Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrava disso, e ela disse: eu costumava pensar como era estranho. Você dizia: eu vou assistir Candle Cove agora, mãe. Então você ligava a TV no canal qualquer que só tinha estática e chiados vazios, e começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu programinha sobre piratas. Que? Essa história é... Mano, que creepypasta é essa, mano? É um monte de criança esquizofrênica, se encontrando na internet, basicamente. Já passou a creepypasta da Turma da Mônica? Não, tá bem no começo ainda. Será que aparece o Silva? Eu não. Quem me dera participar de um vídeo do Menino Thomas, mano. Seria uma honra. considerada uma das mais influentes da história das creepypastas. E eu pessoalmente gosto dela bastante também. Apesar dela ser bem curtinha e não ter tantos elementos de terror assim, mas eu acho que também isso faz parte do que faz ela ser boa. O fato dela ser contada em formato de postagem de fórum é uma coisa muito única, ainda mais pra 2009, que foi quando ela foi escrita. E um fato... Não, deixou bem dinâmico, deixa mais dinâmico e mais crível pra internet da época também, né? O curioso é que o criador dessa creepypasta é o mesmo cara que criou o canal Local 58, que é considerado o primeiro canal de analog horror. Oh, esse canal é muito bom, mano! Esse canal Local 58 é muito bom, cara! Da internet. Então esse cara não apenas revolucionou as creepypastas com a história da Candle Cove, que foi uma das mais influentes e inspirou várias que vieram depois, como também o cara, ele simplesmente criou o gênero de analog horror. Ah, e eu também queria agradecer o Xarope, o Sigma e o Zod por terem me ajudado com a narração. Ah, são eles. O Xarope eu sabia quem que era. Esse Sigma, Lives e o Zod eu não fazia ideia. Dessa parte do vídeo. Valeu. Águas rasas. Agora começa umas que me passa um pouquinho mais desconhecida. Não falar, ó, honestamente, eu acho que era pra estar na superfície, sei lá, um Jeff the Killer da vida, tá ligado? Mas deve estar aqui agora, provavelmente, porque aquilo é uma creepypasta meio... é mainstream, mas não é tanto também, né? Pô, o Slenderman devia estar na parte de cima também, eu acho, porque ela é bem conhecida, tem até filme, pô. Ah, a do cachorro aí que eu falei, ó. Eu me encontrei pessoalmente com Mary E no verão de 2007. Tinha combinado com Terrence, seu marido há 15 anos, de vê-la para uma entrevista. Mary inicialmente havia aceitado, já que eu não era um jornalista, mas sim um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos de faculdade e
De acordo com o plano, algumas peças da ficção, marcamos a entrevista para um final de semana quando eu estava em Chicago, mas no último momento, Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora, fiquei acompanhado com Terrence do lado de fora, escutando e tomando notas enquanto ele tentava, inutilmente, acalmar sua mulher. Eita. As coisas que Mary dizia faziam pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia saber a partir de sua voz que ela estava chorando, e muitas de suas objeções para conversar comigo estavam centradas em uma diatribe incoerente em seus sonhos ou pesadelos. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, Smile.jpg me chamou a atenção pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada do que é referido como Smile.dog, como ficou a reputação do Smile.jpg. O que despertou o meu interesse, além dos óbvios elementos macabros da cyberlenda e a minha tendência para essas coisas, era a pura falta de informação, já que, normalmente, as pessoas não acreditam que isso exista e que não passam de um boato. É única porque, apesar dos fenômenos inteiros centrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente, é uma daquelas fotos manipuladas que aparecem com maior frequência em sites como o Image Board 4chan. Suspeita-se que esses sejam falsos, porque eles não têm o efeito que o Smile.jpg verdadeiro teria, ou seja, epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda. Essas reações no espectador é um dos motivos para a fantasmagória do Smile.jpg ser vista como desdém, uma vez que isso seja absurdo, embora a depender de quem você perguntar, a relutância em reconhecer a existência do Smile.jpg possa envolver medo, não descrença. Nem o Smile.jpg, nem Smile.dog é mencionado em qualquer lugar na Wikipédia, e qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smile.jpg seja sumariamente excluída por um dos muitos administradores da enciclopédia. Encontros com o Smile.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary E não é única. Existem rumores não confirmados do Smile.jpg aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões e até mesmo num conto persistente que, em 2002, um hacker inundou o fórum de humor e sátira Something Awful com imagens do Smile.dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. Nossa. Em meados dos anos 90, Smile.jpg Praticamente uma arma biológica, mano. Que merda é essa, velho? circulou em um grupo de discussões como um anexo de e-mail corrente, cujo assunto ou título era "Sorria, Deus ama você". Mas apesar da enorme exposição que golpes publicitários geraram, poucas pessoas confessam ter qualquer experiência e nenhum vestígio de arquivos ou links foi descoberto. Aqueles que afirmaram terem visto Smile.jpg inúmeras vezes davam a desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem. No entanto, todas as supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto. Uma criatura canina, geralmente descrita como um husky siberiano, iluminado pelo flash da câmera, em uma sala escura. O único detalhe visível no fundo é uma mão humana se estendendo na escuridão perto do lado esquerdo. A mão está vazia, mas geralmente descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção é dada ao cachorro ou criatura canina, como algumas vítimas estão mais certas de terem visto. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando duas fileiras de dentes brancos, fortes e de aparência humana. Esta não é, naturalmente, uma descrição dada imediatamente após ver a imagem, mas uma recordação das vítimas
que alegam ter visto a imagem infinitamente em sua mente. E resultavam em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados com medicamentos. Mary E., eu supus, não estava usando medicamentos. Por um tempo, nada aconteceu, e eu finalmente esqueci sobre minhas buscas. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail no começo de março de 2008. Eita. O e-mail dizia o seguinte: assunto: entrevista do último verão. Querido Sr. L., estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação, no entanto, espero que me perdoe. Na época, eu estava com medo. Veja, por 15 anos, eu sou assombrada pelo Smile JPEG. O Smile Dog vem a mim todas as noites. Eu sou assombrada por uma .jpg, mano. Em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os torna completamente diferente de qualquer sonho nítido que eu já tive. Eu não posso me mover e não posso falar. Eu só posso olhar para frente, e a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando e vejo o Smile Dog. Ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para o Silvio, saudades. E aí, vulgo? Tchau, gente. Fiquei com medo. Que isso, vulgo? Speedrun de entrar na live, mano. Fiquei com medo do caramba. Meu de Smile Dog vai se ferrar. É, creepypasta do Smile Dog, mano. Como é que pode essa merda, velho? Essa creepypasta é... Mano, essa creepypasta é muito tosca, mano. Tipo assim, das creepypastas antigas, essa eu acho que é a mais tosca, honestamente. Sempre achei ela muito tosquíssima, mano. Tipo, uma imagem, velho. Terrence, mas a ideia me repugnava. Então, eu não fiz nada por 15 anos. Nossa. Embora mantivesse o disquete escondido entre minhas coisas. Todas as noites, durante 15 anos, Smile Dog veio para mim em meus sonhos e pediu para eu espalhar a palavra. Muitos dos meus colegas, vítimas do board BBS, onde encontrei Smile JPEG pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São esses com quem eu me preocupo mais. Eu espero sinceramente que você me perdoe, Sr. L. Mas no verão passado, quando você contatou a mim e meu marido, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se o Smile Dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia. E pensei que eu não me sentiria culpada quando você levasse o disquete. O cachorro vai falar na cabeça dela, pelo jeito, né, mano? Como parte de sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Estava planejando arruinar a sua vida. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, Sr. L. E espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar Smile Dog. Você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mais depravado. Alguém que não hesitará em seguir as ordens de Smile Dog. Pare enquanto ainda há tempo. Sinceramente, Mary E. Mais tarde, naquele mesmo mês, Terrence me informou que sua esposa havia se matado. O homem pediu desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Ele me contou que encontrou esse disquete e o queimou até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. Aê. O que mais Boa! Matou o demônio! me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou a forma de algum animal. Admito que me faltaram palavras. No começo achei que o casal talvez estivesse fazendo algum tipo de piada comigo. Mas uma rápida olhada nos obituários dos jornais de Chicago me provou que era verdade.
Mary E estava morta. Então decidi não perseguir mais o Smile.dog. Mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois de meu encontro com Mary E, eu recebo outro e-mail. Assunto: Smile. Olá, encontrei seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smile.dog. Eu já ouvi e não é tão assustador como todos dizem. Eu vou lhe enviando em anexo. Estou apenas espalhando a palavra. Mano. A última frase me congelou até os ossos. Pensei em baixá-lo por um tempo. Provavelmente era uma farsa, imaginei. Não, o demônio vai virar os microplásticos no meu sêmen. E mesmo que não fosse, nunca fiquei totalmente convencido dos poderes peculiares do Smile JPEG. O relato da Mary E me abalou sim, mas ela provavelmente era mentalmente instável de qualquer maneira. Afinal, como uma simples imagem poderia fazer o que Smile JPEG supostamente era capaz? Que tipo de criatura seria essa, capaz de quebrar uma mente usando apenas o poder dos olhos? E se tais coisas eram patentemente absurdas, por que essa lenda existia então? Se eu baixasse a imagem, se eu a olhasse, e se Mary estivesse certa, se o Smile Dog viesse até mim em meus sonhos me exigindo espalhar a palavra, o que eu faria? Viveria minha vida como Mary viveu a dela? Lutando contra o desejo de ceder até morrer? Ou simplesmente espalharia a palavra? Eu seduzo as pessoas assim, mandando uma imagem sinistra de um cachorro no e-mail dos outros? A quem eu iria prejudicar em troca? Se eu prosseguisse com minha intenção anterior de escrever um pequeno artigo sobre o Smile JPEG, decidi eu poderia anexá-lo como evidência. E qualquer um que lesse o artigo, qualquer um que se interessasse seria afetado. E mesmo assumindo que o Smile JPEG anexado ao e-mail fosse genuíno, será que eu seria leviano o Pausei sem querer. suficiente para me salvar daquela maneira? Será que eu poderia espalhar a palavra? Sim, eu poderia. Por isso que eu estou ali mostrando agora. É isso, guys. Fomos amaldiçoados. Vamos ter que espalhar a palavra do cachorro. Cara, essa daqui deve ser tipo a minha segunda ou terceira creepypasta favorita, cara. Mano... Peraí, qual que é o tipo a ranking minha dele aqui? segunda ou terceira... O Ben, provavelmente é o Ben Drowned. Essa do meio eu não faço ideia. E a Smile, mano. Essa creepypasta é muito tosca. Como é que você gosta dessa merda, menino terceira Thomas? creepypasta favorita, cara. Mano... Mesmo ela não sendo a minha favorita, pessoalmente, ela é a que mais me assusta. E eu sei que tem gente que, tipo, vê essa história ou essa imagem e não acha tão assustador, mas eu acho muito assustador, cara. Eu gosto muito dessa história. Tipo, eu sei que talvez seria um pouco parcial, né? Porque o protagonista é um cara que tá escrevendo um artigo sobre uma lenda misteriosa da internet antiga. E eu sou um cara que faz isso pro meu canal no YouTube, então isso é algo que apela pra mim pessoalmente, mas de qualquer maneira, cara, essa história é muito boa, cara, eu gosto muito dela. E outra coisa, cara, que eu gosto dessa história é que ela brinca com a possibilidade de existirem versões fake do Smile JPEG. Então isso meio que encoraja as pessoas a criarem sua própria versão da imagem e divulgar ela online. Então você vai ver, se você pesquisar sobre essa história, você vai ver inúmeras versões dessa imagem, Sim. cara. E daí você fica naquilo assim, de tipo, pô, será que alguma dessas é a original? A versão considerada a clássica, a versão clássica da imagem dessa história, é essa daqui, que eu acho muito assustadora, eu gosto muito dessa imagem. Daí tem essa versão aqui, que na verdade, essa Essa eu já vi, só que esse bicho parece um porco e não um cachorro. essa imagem, essa vermelha aí, ela precede a história e eu acho ela terrível, cara. Essa imagem, ela parece tipo... Ela parece um vômito de Photoshop, assim, com muitos filtros, sei lá. Parece que ela tá tentando demais pra ser assustadora, tá ligado? Daí O áudio desincronizou por algum motivo. tem essa versão aqui que eu tinha muito medo quando era criança e talvez eu ache mais assustadora que a original. E também... Ah,
é a da mão, ó. É que falaram que tem a mão no fundo. Ah, se passa seja essa daqui, mano, que mais combina com o que foi falado, né? Essa versão, ela é mais precisa à descrição original na história, né? Porque realmente parece um husky siberiano iluminado por um flash de câmera. Então, essa versão aí deve ser a minha favorita, na verdade, da imagem. Cara, essa história é muito foda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto eu, porque... O áudio completo, mano, ele não conseguiu sincronizar, mano. Sei lá, eu gosto muito do Smile Dog. Deve ser, tipo, a minha terceira creepypasta. Eu achava que o original era essa vermelha. Não. Não tem uma original, né? Tipo, a clássica é aquela que ele mostrou, mas, tipo, a que mais faz sentido é a em preto e branco. A favorita mesmo, cara. Ou a segunda, não sei. Ah, não. Agora é a da Turma da Mônica. Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos e estava sozinho em casa. Como qualquer criança, eu tinha receio de ficar naquela solidão, especialmente em dias chuvosos. Os sons brincavam com meus ouvidos e, sentindo-me desamparado e vulnerável, enxergava sombras em cada canto, exatamente como qualquer outra criança faria. Mônica, a lombada! A lombada é sua mãe, seu bolinha! Quando privada de companhia adulta em um local escuro. Meus pais haviam saído para jantar e decidiram que eu já era suficientemente crescido para ficar sozinho. Eu sabia que não retornariam por algumas horas, pelo menos. Determinado a provar que eu era maduro o suficiente para ficar em casa sem supervisão, decidi assistir ao Cartoon Network, na esperança de que os desenhos acalmassem meus nervos. Contudo, o sinal estava sendo prejudicado pela chuva. Embora ele tenha voltado parcialmente, a imagem na tela oscilava entre estática e cenas congeladas enquanto o som seguia tocando, até que a Turma da Mônica começou... Usar TV a cabo era assim mesmo, mano. Era assim mesmo. A TV a cabo de parabólica. Tá? Em grandes centros, TV a cabo era realmente cabeada, tá ligado? Você não tinha que colocar uma antena na sua casa. Mas aqui na minha região era full antena parabólica mesmo. Começou a ser transmitida um dos meus desenhos favoritos. A abertura tocou entre uma chuva de estática e distorções cromáticas até que o nome do episódio surgiu: O Fim. Não me recordava de ter assistido a um episódio com aquele título, e fiquei frustrado por não poder apreciá-lo adequadamente devido à chuva. Quando o episódio começou a ser exibido, reconheci uma das cenas. Era aquele em que o Cebolinha e o Cascão utilizavam ketchup para fingir que estavam mortos. Os dois estavam provocando a Mônica como sempre faziam, mas a cena com a reação dela pulou algumas vezes e congelou, deixando marcas borradas na tela da televisão. O som continuou a tocar, porém era impossível compreender qualquer palavra que a Mônica dizia. Inclinei-me no sofá, esforçando-me para captar melhor o áudio, quando uma explosão de estática irrompeu em volume máximo como um grito. O som da estática e do trovão causado pela chuva lá fora se mesclaram em um... Cara, eu vou falar a verdade com você, mano. Eu tô com ódio, porque esse vídeo, no começo dele, o Minutão falou, vai ter um jumpscare. Eu tô tenso, cara. Que ódio. Eu tô esperando esse jumpscare a qualquer momento. Eu achei que ia ser quando a tela ficou preta lá naquele passo do cachorro, não foi? Aí agora ele falou da estática, eu achei que ia ser agora. Eu tô tenso, cara. Que ódio. Só. O episódio progrediu, apresentando alguns defeitos na imagem, mas sem travar tanto. O barulho da estática enviava um calafrio estranho por todo o meu corpo, como se estivesse sendo observado por algo. Algo que espreitava de um canto invisível. O Cebolinha e o Cascão brincavam com a Mônica, chamando-a de gorducha e dentuça, como de costume, mas o som parecia distorcido e entrecortado. Nunca vou ter certeza se foi exatamente isso que eu vi, mas em um momento fatídico em que o som rachou, por assim dizer, consegui vagamente escutar o Cascão, ou pelo menos uma voz muito parecida com a dele, dizer: "Sua puta". O áudio dele dizer: "Sua
Essa imagem, mano. Essa imagem, mano. Puta. O áudio simplesmente deslizou pela minha audição, como se estivesse em uma camada abaixo do som normal. Além disso, a expressão de Mônica não era mais a mesma de sempre. Agora ela parecia assustada, e por trás da voz dela, que por sinal estava bastante distorcida, pude ouvir o choro de uma criança escondido na estática, como se tivesse vindo atrás de mim. Olhei para as paredes ao meu redor várias vezes, apenas para encontrá-las vazias. Os traços do desenho pareciam As interrogação embaixo, mano. diferentes, com uma paleta de cores estranha que alternava entre o opaco e o saturado, o que causava um leve desconforto nos meus olhos. Eu não sabia ao certo se era devido à estática ou não. Às vezes as cores não se encaixavam perfeitamente nas linhas do desenho. Enfim, como de costume, após uma perseguição, Mônica levantou seu coelhinho em direção ao Cebolinha, mas dessa vez ele o pegou no ar antes de ser atingido. Após isso, uma expressão doentia e febre tomou conta do rosto do Cebolinha. Algo estranho para um personagem de desenho animado. Ele segurou a cabeça do coelho e, em um movimento lento e pesado, a arrancou. Gotas de sangue escorreram do corte no pescoço. O coelho de pelúcia parecia me encarar com seus olhos vazios e sem vida, enquanto a estática ao... Rapaz, que esse coelho tava molhado de ketchup, mano. Eu ia fazer uma história assim, só que seria uma transição de universo paralelo que o cara ia ver. Ô, louco. fundo dava a sensação de que chovia dentro da minha casa. A escuridão dos cômodos ao redor parecia querer invadir a minha pequena sala. Algo na expressão da Mônica parecia completamente errado. Havia um desespero sufocante em seu rosto, mas a voz da dubladora continuava doce e amável como sempre. Uma voz familiar, exceto pelo choro persistente que, em um momento, se transformou em gritos. Eita. Mônica pegou uma pedra e acertou em cheio na cabeça do Cebolinha. O som foi um baque surdo. Ele com a língua pra fora, cara. Não parecendo o som vindo da animação. A cabeça do Cebolinha se dividiu em duas partes, revelando carne maciça e sangue realista por breves instantes. Eu lembro que eu vi uma creepypasta que a Mônica e as meninas forçavam o Cascão a tomar banho e sem querer matavam ele afogado. Aí a Mônica matava todos que viram. Me deixou até desconfortável, caraca. E nem creepypasta, eu vi no TikTok. Esfreguei meus olhos sem ter certeza se o que tinha presenciado era real. Não sabia se aquela cena mal feita era intencional, como se fosse uma foto recortada e fundida com a animação, ou se a culpa era novamente da estática. Cascão parecia horrorizado, com respingos de sangue em seu rosto. Nesse momento, a imagem pulou e piorou cada vez mais. Por apenas alguns frames, Cascão apareceu mergulhado em sangue, com os braços abertos e os olhos fechados. Mônica abriu um sorriso diabólico lentamente e seus olhos moviam-se de forma desnatural e até distorcida. Em seguida, Cebolinha e Cascão foram mostrados no chão, com suas cabeças abertas, expondo nervos e músculos. Como se fosse uma imagem de acidente sobreposta na animação. Por baixo, ainda era possível ver o desenho original com ketchup nas cabeças. Não me lembro de ter gritado, mas as lágrimas embaçaram minha visão. Tentei me levantar e alcançar o controle remoto, mas um grito emergiu da estática e surgiu uma imagem de Mônica com as órbitas dos olhos vazias, bem no centro da tela. Eu desejava fechar os olhos, mas não conseguia. O episódio corta para uma tela preta, e Cebolinha, Cascão, Magali e Franjinha aparecem, todos olhando para mim. No entanto, algo parece estar errado. Era como se estivessem encarando cadáveres. Sansão reaparece e gotas de sangue escorrem, parecendo real.
enquanto o barulho da estática se torna ensurdecedor. Nesse momento, a luz se apaga repentinamente. Fico imóvel na escuridão por um tempo que parece interminável. Não me atrevo a mover um músculo até ouvir meus pais chegando de carro pelo portão da frente. Não tenho coragem de contar a eles o que acabei de presenciar. Ficamos sem luz durante a noite inteira. E no dia seguinte, acordei com minha mãe brigando comigo por causa de uma mancha vermelha no tapete. Essa experiência jamais sairá da minha memória. O moleque menstruou, mano. Essa é a primeira creepypasta brasileira do Iceberg. E é também a pior até agora. E um Muito. Nossa, que horrível. exemplo de uma das várias que foram inspiradas pela creepypasta do churrascamento do Lula Molusco. Enfim, se você leu uma dessas creepypastas de episódio perdido, você já leu todas elas. A única coisa que faz essa da Turma da Mônica especial é que ela tem um dos momentos mais não intencionalmente engraçados que eu já vi de todas as creepypastas. Sua Aí, ó, printa aí, mano. Printa aí, faz uma figurinha do WhatsApp, igual o Vulgo falou, mano. Essa imagem, mano, vai se ferrar. O moleque pegou o estresse pós-traumático com as Turma da Mônica. Então, mano. Ah, não. O Dolinho, não. Todos os dias, enquanto eu assistia A música de Lavendertal de fundo. televisão até tarde da noite com a minha irmã caçula, víamos comercial do famoso Dolinho, mascote do refrigerante Dolly. Como sempre, brincando com algumas crianças e cantando uma musiquinha que fala sobre seu produto, como sendo o melhor. Por si só, o Dolinho já não é algo muito encantador. É como um palhaço. À noite dá a impressão que vai te atacar vivo, comer seu corpo e levar sua alma pro inferno. Esse pensamento que aumentava mais por eu ter ouvido alguém dizer que o dono da Dolly tinha feito um pacto com o mal para que seu refrigerante virasse um sucesso independente da qualidade. Parece que o pacto não funcionou, né, mano? Essas creepypastas são mais ou menos as mesmas. Eu trabalhava nos estúdios de Cartoon Network e do nada apareceu um episódio onde o Mordecai macetava o Benson. É por aí mesmo, mano. Por aí mesmo. Cara, eu gostava de assistir as histórias de terror no canal do Tic Tac Draw. Não sei que TikTok é esse. A gente sabe que todo sucesso depende de pacto com espíritos, sejam bons ou maus. Pelo jeito funcionou, porque, fala sério, Dolly melhor que Coca-Cola? Nunca será. Geralmente o comercial me dá um ataque repentino, levando as minhas mãos automaticamente ao botão de trocar de canal do aparelho da antena. Eu não sei explicar como, mas numa noite, eu vi o comercial demorando mais que o normal, com os olhos do Dolinho me fitando o tempo todo. A minha irmã, que estava mexendo em seu notebook, não viu nada. Aquela noite, eu não consegui dormir, ainda imaginando aqueles olhos me olhando enquanto eu estava na cama. Que isso? É história de terror ou o cara ficou com tesão no Dolinho? Que merda é essa? No outro dia, aconteceu de novo. Mas dessa vez eu percebi que os olhos do Dolinho estavam em um canto da tela. E quando passou o comercial do refrigerante, eles foram então para o meio, como na noite anterior, me olhando e impedindo de dormir mais uma vez. 2 dias depois, resolvi apagar umas músicas do celular e abrir espaço para gravar a tela da TV. Gravei vários intervalos e nada aconteceu de estranho por 2 noites. Na terceira noite, eu consegui capturar o comercial bizarro do mascote do refrigerante Dolly. Eu não olhei para a TV, pois sabia que se olhasse como das outras 2 vezes, não conseguiria dormir, pois aqueles olhos estariam me vigiando. O problema é que, ao salvar o vídeo, o meu celular, que não é muito bom, desligou sozinho e eu perdi a gravação. Essa noite, a minha irmã viu a vinheta direto pela tela da TV e ela então ficou até a outra semana sem dormir direito, alegando que o Dolinho estava debaixo da cama dela e conseguia ver os olhos dele ao olhar ali. Até eu fiquei tendo pesadelos na semana toda.
Nós nunca mais vimos essa vinheta estranha. Dias depois, o meu pai comprou uma garrafa de Dolly Guaraná. Eu e a minha irmã não tomamos de jeito nenhum. Os demais tomaram. Coincidência ou não, todos foram para o hospital, menos eu. Eles ainda estão lá. Oxi. Eu não sei quando terão alta. Estamos minha irmã e eu morando com minha avó por enquanto. Lá ela não assiste TV de noite e nem toma refrigerante. É um refúgio para nós dois. Perguntei para os meus colegas e os da minha irmã se alguém mais viu a tal transmissão naquelas noites. Alguns falaram que não. E uns 3 preferem não falar sobre o assunto. Eita. Mano, que pasta horrorosa, mano. O olho do Dolinho. O olho. Vocês viram o olho? O olho fica na tela. O zoinho te olhando. Vai aparecer o olho de novo? Mano, esse Dolly, ele tá meio... como é que é o nome? Aquele meme do moleque de olho azul, tá ligado? O moleque de olho azul olhando pra tela. Aparece o olho de novo. Olá, boa noite. Hoje o dólar caiu 0,85%. Imaginei a edição do Dolinho com aquela música Tô usando crack. Mano, eu acho que esse é um daqueles casos onde a creepypasta não é nada de especial e é até meio zoada. Aham. Porém, eu gosto muito do vídeo que é associado com ela, cara. O vídeo Esse é legal. vídeo do comercial do Dolinho, que é associado com essa creepypasta, foi postado em 2013 com um título genérico por um canal que só tem esse upload, cara. É um vídeo muito obscuro, mas ele tá lá anexado no site de creepypasta. Ô, E eu achei louco. esse vídeo muito bom, cara. Eu me lembro, talvez, sei lá, talvez tenha gente que não sabe o que eu tô falando, que vai achar que eu tô maluco dizendo isso, mas eu tinha muito medo disso quando eu era criança, cara. A primeira Ah, quando é criança dá medinho mesmo. Quando é criança dá um medinho. Se fosse eu vendo isso aqui quando eu tinha uns 12 anos, nossa, eu ia cagar inteiro de ver isso aqui. vez que eu vi essa creepypasta, eu vi no canal do Tyrant, o Tyrant Gamer, uma lenda das creepypastas do YouTube brasileiro, né? E eu assisti esse vídeo quando eu era criança, cara, e, mano, eu tinha problema dormindo por causa do Dolinho, cara. Especialmente por causa desse vídeo, cara, dessa creepypasta. Então, sei lá, eu acho que eu sou parcial, porque eu tenho uma conexão, talvez, pessoal com essa creepypasta. De novo, eu acho que a creepypasta em si não é nada muito especial, porém o vídeo, cara, é muito bom, é o muito vídeo é bem da hora. editado e realmente parece algo verídico, cara. Eu acho que essa coisa do vídeo e dessa creepypasta é uma das coisas que evidencia o fato de, às vezes, a história em si não precisa ser original Uhum. ou muito boa, mas a forma Não. como você conta essa história é o que importa. Sim. Essa história do Dolinho é uma porcaria de forma isolada. Mas É. quando você adiciona esse vídeo, que dá esse contexto à história, quase como se fosse uma evidência para os eventos dessa história, cara, isso é algo que completamente transforma a qualidade dessa história, dessa creepypasta. Sim. E de novo, eu sim. sei que deve ter gente que não achou isso nada impressionante ou nada assustador.
Eu achei o Dolinho meio meme do menino de olho azul, mano. Ele tá meio mostrando pra mim que o olho dele é verde bonito, tá ligado? E até acho engraçado pra caralho esse vídeo, mas, sei lá, eu gosto, eu acho legal e... Qual que é a próxima? Camada 3. Águas profundas. Bom, provavelmente aqui, guys, que vai dividir o vídeo, então um salve aí para o vídeo que tá acabando e um salve agora pro outro que tá começando, né? Se eu for editar esse aqui em 2 partes, acabou de tocar aí a introdução de novo, né? A mesma introdução, vou usar a mesma introdução 2 vezes, não vou fazer uma nova, só vou complementar com essa parte aqui, né? Então, se você tá me perguntando, se você chegou no vídeo do nada Camada 3, esqueceu do 1 e 2, dá uma olhada no canal, provavelmente o vídeo saiu na mesma semana, se deu tudo certo. Eles saíram pelo menos em sequência, isso pode ter certeza.